Tá se preparando para o Enem? Você aí do terceiro ano, GG no Pedaço Novo, agora com literatura, tá bem? Pessoal, preste atenção porque é uma escola literária que requer bastante atenção nesse sentido. Às vezes você fica pensando, olha, mas é tão pouco conteúdo dentro dos livros? Não, não é apenas isso, tá? Não subestime essa escola literária. Primeiro porque ela traz os gêneros literários na sua forma aristotélica. A poesia lírica, ela traz também a segunda coisa, que é a historiografia, são as crônicas narrativas e o gênero dramático. Então aí, ó, lá no trovadorismo, nas aulas passadas que a gente viu, que eu repassei para vocês, só cantigas e um pouco de novela de cavalaria. Nesse caso não, entra a forma dramática nesse sentido. Então preste bastante atenção, cuidado, tá bom? Vamos aqui ao contexto histórico e repassar toda essa forma de conhecimento para vocês. Primeiro, a dinastia de Avis, a segunda dinastia, ela que finaliza com a morte de Dom Sebastião, tá? E aí entra em crise, essa crise que acontece dentro do reinado português, se dá até a União Ibérica, e isso vai ser repassado para vocês de uma forma historicamente falando. Eu também vou falar um pouco sobre esse momento lá do classicismo, principalmente quando chegar também no maneirismo e barroco, tá? Uma outra característica, crise do feudalismo. Lembre-se do nosso tripézinho. E esse tripé, ela traz a forma de como a sociedade feudal se comportava. Povo, nobreza e clero. E as relações que se davam entre eles. Agora a gente vai ter uma nova classe social emergente, que é a aliança entre a burguesia e o rei. E isso vai trazer diversos desenvolvimentos, porque a rota de comércio ela não apenas é de forma terrestre, agora é marítima e não apenas no Mediterrâneo, é entre continentes. E se você vai aportar em outros continentes, se você precisa de cais, é preciso de uma negociação. Ora, se você desembarca em um lugar e não tem ninguém, vem a identidade colonialista no período das grandes navegações marítimas. Vem a pólvora, o desenvolvimento da imprensa com a nova forma do papel, né? Gutenberg traz isso da China, ou seja, não é mais aquilo comum de papiros que era muito comum na Idade Medieval. Pois bem, se há um desenvolvimento marítimo e há uma colonização, há a conquista de novos territórios. América, Áfricas, ilhas na Ásia e Oceania. Então observe, acontece aí a expansão também das línguas pela forma colonial, pela forma de imperialismo. E isso a gente tem aí nessa consequência. O Brasil que fala a língua portuguesa, 5 países da África, províncias na Ásia e na Oceania. Nós somos 8 países que falam a língua portuguesa. E a transição para o antropocentrismo. Cai essa ideia e forma de que a política, a economia, a sociedade e vida cultural era somente para a Idade Média. E isso é modificado para a vida cultural no período do Renascimento, em toda a sua sociedade. Se antes o feudalismo, a nobreza, era o que imperava no período medieval, o mercantilismo, os burgos começam a dar novas cartas dentro dessa sociedade. A expansão não é mais por terra, é por marinha, tá? São navegações ultramarinas. É muito bom você observar desse sentido. A gente também tem a vida cultural, tudo era atribuído à religiosidade, ao cristianismo católico, bem? E Deus como centro de todas as coisas. Isso é modificado no período do Renascimento. No período do Renascimento vem a ciência, vem a física, a matemática, a química, tudo isso é atribuído à forma religiosa antropocêntrica. Ou seja, acontece uma forma de dessubordinização absoluta à Igreja Católica. Lembre-se, o absolutismo era o que imperava nesse período, religiosamente falando. Com o crescimento, o desenvolvimento da medicina, da matemática, da física, olha, na valorização dos seres humanos, a Bíblia diz que até uma folha seca que cai no chão é permitida por Deus. Mas isso a gente sabe que na física, no ambiente da física, é compreendido como gravidade, né?
que a gravidade ela tem um centro, ela tem uma força que atrai os objetos ao corpo terrestre do nosso planeta. Então, começa aí o embate contra as ideias da Igreja Católica. A Terra é redonda, o ser humano devia ser cultuado, deveria ser glorificado, porque ele que estuda matemática, física, química, biologia, ele que vai evitar mortes. No período medieval tinha a peste bubônica. 1/3 da Europa foi dizimada, morreu, tornou-se aí de 40 milhões de pessoas. E o que acontece? No período do humanismo, do antropocentrismo, a forma do renascimento, essas coisas não são mais tão cultuadas desse jeito, tá bom? Então há um desenvolvimento, sai um pouco do absurdo da religiosidade e vem para a razão científica. Por isso que aqui é colocado como o resgate de valores clássicos greco-romanos, tá bem? Vamos aqui à forma de como podemos identificar as características do humanismo, a começar pelo primeiro gênero textual, a poesia, a forma lírica, tá? A poesia palaciana, o que vai remeter por esse ambiente de palácio, às cortes e algumas semelhanças às cantigas líricas de amor. Porém, vai ter algumas modificações nesse sentido, tá? A preocupação é com as redondilhas. O que vai ser relatado é a vida social da corte entre a tradição medieval e a moderna, principalmente na relação lírica, e uma característica fundamental é que a música ela sai da poesia. Então observe, a poesia ela é declamada, ela é decorada para que aquela decoração de poesia fosse falada para outra pessoa e que outras pessoas em reuniões palacianas pudessem ouvir e que ali fosse declamada para todos. Então há uma observação muito forte em respiração, pontuação, observação nas preocupações formais, a entonação das palavras, ou seja, é como uma arte própria de declamação da leitura poética. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? Cantiga sua partindo-se. Observe. Senhora. Quando tem aí senhora, logo você identifica que seria uma cantiga de amor no período do trovadorismo. Mas lembre-se, não há cantigas, não há instrumentos musicais, não há alaúde, não há flautas, não há pandeirolas. Esquece, não há música. Apenas a entonação das palavras, a respiração, as regras de pontuação. Então eu vou ler aqui completamente para vocês compreenderem mais ou menos como era esse período. Observe. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhum por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhum por ninguém. Então ele se refere aos olhos, à figura do olho, chorando, tristeza, doente, cansado, por não ter esse amor correspondido, vendo a sua amada partindo. Ou ele próprio partindo, pode ser também. Então, dentro desse universo da poesia palaciana, há um lirismo muito forte. No decorrer da literatura de língua portuguesa, quer seja Brasil, Portugal ou África, nós podemos ver diversos autores que resgatam esse momento da poesia palaciana. Não, claro, falando do ambiente da corte, mas trazendo uma reflexão, um intimismo, uma filosofia muito própria desse período. Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, em Portugal, fez muito esse tipo de resgate da poesia intimista, reflexiva. E é um tom confessional. Isso vai também remeter lá no período do modernismo brasileiro. Manuel Bandeira faz uma poesia de estilo confessional, Cecília Meirelles, a prosa poética, eu posso citar também Clarice Lispector com seus contos. Aliás, no material de vocês que eu deixei, a gente tem aí
uma poesia do heterônimo de Fernando Pessoa. Álvaro de Campos é um dos poetas mais fortes que o Fernando Pessoa criou. O poema Em Linha Reta. Esse poema em linha reta é um tom confessional do eu, e ele sai de si, daquele lirismo, de esconder os seus próprios erros, e ele escancara novamente de como o ser humano ele pode se comportar de maneira sozinho. Ele vai ter a palavra muito vil citada. E para vocês observarem, eu vou deixar essa beleza de declamação poética, de leitura poética, com Dona Cleonice, é uma professora doutora, foi a primeira professora doutora a fazer um doutorado a respeito dos poemas de Fernando Pessoa. E a narração fantástica também, uma participação para lá de especial de Maria Bethânia, sobre o poema Em Linha Reta. Eu vou deixar um trecho do vídeo para vocês, essa declamação, essa leitura poética e a explicação que essa senhora faz. É uma vovó fofíssima, que eu tenho um maior apreço, um maior carinho também, tá? Espero que vocês curtam essa declamação e eu quero que vocês observem a entonação, ouçam, vejam, observem no material de vocês esse poema, acompanhe essa leitura, observe como é essa leitura. É de fundamental importância, professor. Por quê, professor? Por quê? Por que eu tenho que ver isso? Por que eu tenho que aprender isso? Observe, para você compreender. Há uma língua muito formal aí empregada nesse texto que vocês acabaram de ler e a poesia que vocês vão acompanhar agora, tá bom? Fiquem atentos à leitura, vejam como é que se comportam tanto a professora Cleonice como também Maria Bethânia e já já eu volto para vocês para a gente continuar a nossa aula, tá bom? Até daqui a pouco. Fernando Pessoa, ele mesmo, nunca disse palavrões. Quando há um palavrão, ele deixa para o Álvaro de Campos. Álvaro de Campos diz alguns, e há um pesado que ele diz com todas as letras no começo do poema. Naturalmente, não vou referi-lo. Poema Em Linha Reta. É um poema violento, desencantado, irritado, crítico. É realmente dos poemas mais fortes do Álvaro de Campos. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel, que tenho sentido o piscar de olhos do moço de fretes. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedindo emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo, neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Que me dera ouvir de alguém a voz humana.
que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal, se os ouço e me falam. Quem há nesse largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos. Ah, eu estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra. Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos, nunca. E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil. Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não o fiz. O dominó que vesti era errado, conheceram-me logo porque não era e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que eu sou sublime. E aí, galera, gostaram? Espero que tenha apreciado essa magnífica interpretação do poema Poema em Linha Reta, de Álvaro de Campos, um heterônimo de Fernando Pessoa. Dando continuidade à nossa aula, as Crônicas de Fernão Lopes. As Crônicas de Fernão Lopes foram muito cultuadas nesse período da literatura, tá? A forma historiográfica da literatura humanista, ela permaneceu fazendo a descrição de forma cronística da história dos reis, palácios, aldeias, as festas populares, como era se relatado. A Crônica de Fernão Lopes, segundo as suas próprias palavras, buscava estabelecer a verdade dos fatos passados, o que seria alcançado ao se fazer em seu rigoroso trabalho com a documentação existente na Torre do Tombo, em Portugal. E isso era colocado também como guerras, rebeliões. O próprio Fernão Lopes acreditava que as informações dos documentos garantiam a necessária isenção ao seu trabalho. E de fundamental perceber que a escrita desse artista está a um só tempo em contato com a cultura medieval, com também um período do humanismo. E a situação paralela de Portugal do século XV, que foi de grande forma de cultuar os reinos desse período de passado, principalmente nos anos de 1400. Nós temos as crônicas do del rei Dom Pedro, Dom João Fernando e do rei Dom João I, tá? Tudo em outras dinastias, tá, galera? Aliás, falando um pouco sobre as crônicas do rei Dom Pedro, não Dom Pedro I daqui, tá? Ali é a dinastia de Bragança, nós estamos falando aqui de uma outra dinastia. O Dom Pedro I, galera, ele foi o 8º rei de Portugal, tendo aí governado por 10 anos. E aí o Fernão Lopes ele traz até no período dos anos de 1300. E o seu pai Afonso IV, né, que era o rei da época, viveu talvez o mais famoso drama de amor da história lusitana. O Dom Pedro, deixa eu explicar aqui para vocês, o Dom Pedro, ele era casado com Dona Constança e ele se apaixonou por uma moça chamada Inês de Castro, uma dama que pertencia à poderosa família de Castelha, isso na Espanha. Após a morte da esposa, ele decide marcar núpcias com Inês de Castro. Tanto é que esse episódio ele é reportado novamente por Camões lá nos Lusíadas, que vai ser tema das nossas próximas aulas. Pois bem, o pai e os nobres portugueses, temerosos da influência castelhana, não aceitam esse casamento.
e o pai de Dom Pedro, o Afonso IV, ordena que ela seja assassinada. E segundo a lenda, Dom Pedro ficou inconformado. Ele achou os bandidos, condenou, mandou vestir a noiva com as roupas nupciais, senta o cadáver no trono e faz os nobres lhe beijarem a mão. Daí é onde vem a afirmação de que infeliz foi rainha depois de morta. E na realidade foi apenas 6 anos após o assassinato que Dom Pedro, então rei de Portugal, mandou transladar os restos mortais de Inês como pompas de rainha. Viu, galera? O negócio foi sério, tá? Algumas crônicas falam que aconteceu semanas depois, outros meses depois, mas conta essa história que foi apenas 6 anos, né? O que de fato os historiadores eles falam dessa forma mais enfática, né? Então, na realidade, o que é mais aceito é que 6 anos depois foi que ele traz o corpo dela para a galera beijar a mão. Foi um negócio muito curioso nesse período, tá? E o período mais importante é o teatro português humanista. Na parte final dessa explicação, deixa eu só voltar aqui em cena, eu acabei aqui me confundindo, tô de volta no pedaço, exatamente, bora lá. O teatro humanismo português, ele é o de maior destaque no período da literatura. Pois bem, da literatura humanista. Há uma transição clara. As peças que Gil Vicente coloca, ele tem uma clara transição de propostas católicas para as características greco-romanas. O que ele traz? Ele não vai fazer a crítica apenas a pessoas, mas sim a grupos sociais, o que é importante porque se torna muito popularizante e crítica, tá? E uma crítica pedagógica. Ele até falava assim que pelo riso corrigem-se os costumes. Porque ele vai expor personagens das camadas sociais, das diversas camadas sociais, sem qualquer distinção e vai fazer esse viés crítico, tá bom? Então bora lá. O teatro humanista ele apresenta algumas características fundamentais para que vocês possam perceber nisso, né? E não era apenas relatado nos autos, tá? Essa é a forma mais cultuada, são as formas mais populares. Nada mais é do que apresentações dramáticas de caráter moral, para corrigir vícios e costumes de forma errada dentro da sociedade. E os personagens são tipos alegóricos. Há os mistérios, que traz uma forma de encenação da vida de Cristo. O que vai ser muito cultuado aí, pessoal, é as passagens que a Igreja Católica faz muito isso, que é aquele rito muito comum na Semana Santa, onde tem a primeira queda, a segunda queda, o que vocês costumam falar sobre a identidade da via sacra, né? O que é muito cultuado de via sacra. Então, esses mistérios ele é muito cultuado. Os milagres, que fala sobre a Virgem Maria, especialmente nas ações humanas, né, das correções, e as faces, que é um estilo de peça curta, rápida e de grande crítica e sátira nesse período, né? Nós temos aí no início da Idade Média as representações cênicas tinham caráter religioso e aconteciam em igrejas e mosteiros. Depois isso também pode ser apresentado nas identidades dos autos, nas cortes palacianas, tá bom? As principais obras de Gil Vicente, nós temos os autos, a trilogia das barcas, tá bom? E as alegorias da morte. O Alto da Barca do Inferno é o mais popular dos autos, onde a maioria dos personagens vão para o inferno. E, consequentemente, o Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca da Glória, também chamado Alto da Barca do Céu. E a farsa, são duas as de maior destaque. A farsa de Inês Pereira, uma moça que quer se livrar de afazeres domésticos para casar com um homem rico. Ela pensa, ela sonha dentro de uma sociedade no meio desse luxo da corte e a emergente classe social burguesa. E o Velho da Horta, que é a forma apaixonada de um senhor de alta idade gostar de uma moça, estar apaixonado por uma moça. E é uma paixão até que translocada, né? Posso dizer assim. E para vocês aqui eu trouxe um fragmento do Alto da Barca do Inferno. Observe como vence a crítica muito forte
E a tradução didática, que é mais interessante para a gente. Nessa tradução didática você pode observar que é uma forma de trazer a crítica de um viés católico, mas porém de acusação, né? Então, bora lá. Vem um frade com uma moça pela mão, traz a espada na cinta e escudo na outra mão. Vem dançando, trauteando ao ouvido da dama a canção dançada. O frade, aí começa, né? Observe que há um gênero muito comum nessa forma dramática de apresentar o personagem depois a fala do personagem. Então fica aí, nananá, 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 nananana, e laralaraí. Aí o diabo, que é isso, padre? Aonde vai? O frade, a graça de Deus, sou um cortesão. Sabei também que és um fanfarrão? Por que não? Como ora sei? Pois entrai, eu guiarei e faremos um sermão. Essa dama, ela é vossa? Ela tem a mim e sempre foi minha. E ela sempre foi minha. Fizeste bem, ela é muito bonita. Lá no texto original vai dizer assim, ela é muito fermosa, tá bom? E isso não é proibido entre os padres no vosso convento santo? E eles fazem outro tanto. Que coisa tão preciosa. Entrai, padre reverendo. Então observe que o próprio padre, o frade aí citado, ele vai dizer, olha, não só eu, mas outros frades também têm o mesmo comportamento. Sabemos que isso é uma crítica ao celibato, porque os padres prometiam, né? E ele traz aí uma espada e um escudo, trazendo a forma de esporte muito comum. Para vocês que não têm essa familiaridade, os primeiros bispos, padres, eles vêm do exército romano. Depois é que eles, por se tornarem mais idosos, eles se comportam de uma forma mais filosófica, reflexiva. E por um grande tempo da humanidade humanista, eles nunca largaram esse tipo de esporte. É como se fosse uma espécie de esgrima, tá bom? Mas a população via padres e bispos como seres mais fraternais, que promulgam a paz, e isso não era tão comum, é até um viés crítico, tá bom? E a crítica ao celibato, que ele quebrou, né? Ele não poderia ter outras, ele não poderia se relacionar com ninguém, ele fez um voto de castidade para viver somente para a igreja, tá bom? Então eu espero que vocês tenham compreendido esse primeiro momento. Na próxima aula eu vou trazer para vocês questões, a gente vai comentar aqui traço a traço, ponto a ponto, item a item, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula!